Se assim como eu, você é uma mulher vaidosa, que se preocupa com a saúde da sua pele, quer manter ela bonita, firme, dá aquela freadinha no processo natural de envelhecimento, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te trazer muitas novidades, muitas coisas boas para você aplicar e ter essa pele bonitona. A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em pele firme é o colágeno, não é verdade? Muito disseminado, né, pela indústria, muitas propagandas. Então, o que é colágeno? Colágeno é uma proteína ingerida via alimentar. Lá no nosso estômago ela é quebrada em pequenas partículas chamadas aminoácidos. Esses aminoácidos eles vão ser absorvidos lá no nosso intestino e vão ser direcionados para o resto do corpo, para o que estiver precisando de proteína, porque existem várias partes do nosso corpo que precisa de proteína. Coisas bem importantes para a nossa vida. Hormônios, enzimas, anticorpos, as artérias, os nossos órgãos e também a nossa pele, o nosso cabelo, as nossas unhas. Então a gente precisa ter uma ingestão adequada de proteína para fornecer esses tijolinhos, esses aminoácidos, para que todo o nosso corpo consiga estar regenerado. Quando temos uma ingestão muito baixa de proteína, o nosso corpo ele pega essa pouca quantidade e utiliza para as partes vitais. O corpo ele é bem inteligente, ele pensa assim: eu vivo sem uma pele tão bonita, então posso deixar a pele murcha, posso deixar a queda de cabelo acontecer, as unhas frágeis, mas eu não vivo sem reparar o meu tecido do coração. Então, se você ingerir uma quantidade insuficiente, provavelmente a sua pele, essa parte estética, ela vai ficar em segundo plano. Por isso é muito importante que você tenha esse bom consumo de proteína para garantir a parte vital e também que a sua estética esteja ok. E também agregar umas outras coisinhas que eu vou falar no decorrer do vídeo. Antes de continuarmos, aproveita e deixa seu like aqui no vídeo para ajudar o canal da Nutri a crescer. Vamos lá? Nutri, é verdade que se eu comer proteína suficiente vindo de carne, de ovos, de frango, de tofu, de queijos, eu não preciso ingerir o suplemento de colágeno? Sim, isso é verdade. Teoricamente é verdade. Mas eu vou te explicar uns detalhezinhos da onde que o colágeno pode fazer essa diferença. No total existem 20 tipos de aminoácidos e cada proteína, cada fonte alimentar é composta por X tipos de aminoácidos, X quantias de aminoácidos. A nossa pele, a maior quantidade de aminoácidos ele vem da cistina, da lisina e da prolina. E o colágeno, a fonte proteica de colágeno, ele tem uma grande quantidade desses três aminoácidos. Então ele vai garantir que isso esteja em abundância na circulação corporal. Você pode consumir esse colágeno via alimento, por exemplo, no caldo de ossos, ou você pode suplementar ele, comprando de uma empresa idônea ou mandando ele suplementar. Quem já me acompanha na rede social, vou deixar aqui o link do meu Instagram, NutriCharline. Já deve ter me ouvido falar de um colágeno que eu gosto e utilizo já há bastante tempo, que é o colágeno hidrolisado Verisol. O que tem esse colágeno? Ele já vem com esses aminoácidos quebradinhos, então essa proteína, ao invés de ela precisar passar por todo esse processo de digestão, quebrar a proteína e então ser absorvido, ele já vem pronto, ele já vem nos aminoácidos separadinhos. Então a gente pula uma etapa que seria a digestão, consegue ter um aproveitamento maior desses aminoácidos numa velocidade maior também. Porém, sozinho, o colágeno ele não consegue fazer todo o trabalho de reparação da sua pele. Ele precisa de alguns ajudantes. Deixa eu te dar um exemplo bem clássico. Quando você vai construir uma casa, você precisa ter os tijolos, né? Os tijolos eles são como os aminoácidos, né, que vão construir a sua pele, que vão erguer a sua casa. Só que quando você vai fazer a casa, se você tem só o tijolo, você não consegue fazer ela. É verdade. Você precisa ter associado aos tijolos o cimento, a água e os pedreiros, né, que vão fazer as montagens. Para a nossa formação da pele acontece da mesma forma. A gente precisa ter os colágenos, né, os aminoácidos, que são os tijolos, e a gente tem que ter algumas vitaminas, alguns minerais, alguns hormônios bem regulados que vão fazer toda essa formação das células lá da pele, do cabelo, das unhas. Ah, agora eu entendi!
Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, continua comigo que eu vou te falar aqui embaixo quais que são essas vitaminas, esses minerais e aonde que você vai encontrar eles na sua alimentação. Vitamina C. Vitamina C é um antioxidante, né? Uma das principais vitaminas antioxidantes. O que que significa antioxidante? Vamos pegar um exemplo bem clássico. Quando você pega uma maçã, corta ela no meio e deixa ela exposta à luz, ao oxigênio, você vai perceber que ela vai ficando escura, que ela vai ficando murcha. Isso é a oxidação, é o envelhecimento, é o escurecimento. E isso acontece nas nossas células também, quando elas estão pobres em antioxidantes. Então, se você pega, por exemplo, um limãozinho, você bota um suquinho em cima dessa maçã, você vai perceber que ela fica nova, que retarda esse processo de envelhecimento. E aí a vitamina C vai fazer a mesma coisa lá dentro de você, vai retardar esse processo de envelhecimento. Claro que você não deve passar essa vitamina C, esse suco de limão no seu rosto, porque senão você vai queimar a sua pele. Mas lá por dentro o negócio funciona. Quais que são os alimentos ricos em vitamina C? Todas as frutas cítricas, então entra o limão, mas entra também a laranja, o kiwi, a bergamota, a acerola. Também as verduras de verdes escuras, o brócolis, a couve-flor. Também encontra no pimentão amarelo. O ferro, que é um mineral que também vai participar do processo de formação do colágeno. Muitas mulheres têm o ferro baixo por causa do período menstrual que acontece todo mês, então é interessante você avaliar como que está a sua circulação de ferro, a sua hemoglobina e também o seu estoque de ferro, que é a ferritina. Alimentos fontes de ferro: carnes, fígado, feijões. Cobre, outro mineral importante que a gente encontra no fígado, no mamão, nos cogumelos, nas castanhas, nas nozes, nas amêndoas, também na semente de linhaça, na semente de gergelim. Selênio, outro mineral importantíssimo. A principal fonte é a castanha do Pará. Consumindo 2 unidadezinhas da castanha do Pará, já encontra todo esse selênio que a gente precisa. Nós mulheres ficamos em torno de 50, 700 miligramas de selênio por dia. Claro que a gente não pode usar aquela castanha toda quebrada, porque essa exposição que tem à luz oxida os nutrientes, oxida o selênio. Também encontramos em outras fontes, como farinha de trigo, ovos, frango, feijão, arroz, repolho. Zinco, outro mineral importantíssimo que trabalha na reparação e na cicatrização da nossa pele, né? Principalmente quando você machuca, ele vai estar atuando ali para cicatrizar bem, para ficar bem bonitinho. A gente encontra principalmente nas ostras, mas também na carne de boi, no fígado de galinha, na semente de abóbora, nos feijões, nas amêndoas, no amendoim. Outro nutriente importantíssimo que não participa da formação do colágeno em si, mas da elasticidade da pele. Porque às vezes a gente até tem bastante colágeno, mas é aquela pele flácida. E isso vai fazer a formação da elastina, que deixa ela bem firmezinha. E o que mais participa disso se chama silício, que é um mineral que está muito popularizado hoje e os endocrinologistas adoram prescrever ele no formato de silício orgânico, que a gente conhece como X-Nutriment ou Nutricolin, mas que a gente também consegue ingerir ele de forma natural pelos alimentos. A gente encontra ele nas frutas como maçã, laranja, banana, manga, nos vegetais como cebola, repolho, pimentão, abobrinha, também no amendoim, nas amêndoas, no milho, na aveia, nos peixes, né? Tem várias fontes alimentares. Além desses nutrientes que a gente vai conseguir pela nossa alimentação ou através da suplementação, existe um hormônio que atua muito na juventude, na reparação das nossas células. E ele se chama GH, que é o hormônio do crescimento. Quando a gente é jovem, criança, até os nossos 18, 20 anos, ele tem uma quantidade muito alta no nosso corpo. E depois ele vai declinando e cai lá embaixo depois dos nossos 40, 50 anos. Mas existe uma forma da gente conseguir aumentar um pouquinho a produção natural dele, que é através do sono reparativo e também da atividade física. Eu acredito que tenha ficado muito claro que para a gente ter uma pele bonita, firme, jovem por mais tempo, não basta a gente consumir só o colágeno. A gente pode sim
consumir o colágeno de forma suplementada ou de forma alimentar, mas a gente precisa aliar com as vitaminas e os minerais e fazer isso por bastante tempo. Por quê? Vamos voltar ao nosso exemplo lá da construção da casa. Quando a gente tem todo o material, a gente tem lá os tijolos, a areia, a gente tem a água, a gente tem os pedreiros, a gente começa a fazer essa construção, demora um tempo para a gente erguer a base da casa, depois a gente ainda vai fazer os detalhes para deixar mais bonitinho. E com a nossa pele é a mesma coisa, a gente vai fornecer todo o material e a nossa pele ela vai começando a ser reconstruída, mas ela vai levar um tempo que vai mais ou menos em torno de 6 meses a 1 ano para ela ficar 100% bem. E você precisa ter paciência, você precisa ir fazendo isso nesse tempo todo e cuidando da sua alimentação e cuidar também do que quebra o colágeno. Exatamente, porque se você está fornecendo a matéria-prima para a produção do colágeno, para deixar a sua pele bonita, mas ao mesmo tempo você está agredindo essa pele de outro lado, quebrando esse colágeno, aí você fica naquela. Fornece, quebra, e no final das contas nada vai mudar. E agora eu vou te explicar aqui 3 coisas que são os maiores vilões do seu colágeno, da sua pele jovem. Primeiro vilão são os carboidratos simples. Eu já falei no vídeo passado mais detalhado sobre os carboidratos, então eu vou deixar ele aqui em cima para você dar uma olhadinha depois. Mas o que são os carboidratos simples? São aqueles que não vêm naturalmente da natureza, que passam por um processo de refinamento, um processo muito industrial, que deixam eles concentrados em açúcares e pobres em nutrientes. São então açúcares, todos os tipos de açúcares, branco, integral, mascavo, demerara, orgânico. As farinhas brancas refinadas também, aí entra farinha de trigo, farinha de milho, farinha de arroz, tapioca e todos os produtos industrializados, ultraprocessados que vêm nos pacotinhos, bolacha, salgadinho, lasanha congelada, bolos, pudins, sorvetes, etc., sucos, refrigerantes. Então esse monte de coisa, o que ele vai fazer lá dentro do seu organismo? Esses carboidratos, eles entram no seu corpinho, eles vão lá no colágeno e se grudam no colágeno e fazem um processo chamado glicação. Essa glicação, ela vai produzir um produto chamado AID. Os AIDs, por si só, o que eles vão fazer? Eles vão liberar radicais livres, que são os oxidantes que a gente está tentando combater consumindo os antioxidantes. Então ele quebra o seu colágeno, gera todo um processo inflamatório. Segundo vilão é um sono ruim, um sono de má qualidade. Como eu já falei um pouquinho atrás aqui no vídeo, durante o sono a gente faz a produção maior de GH, que também é estimulado lá pela atividade física. E o GH, ele é o hormônio da juventude. Então, se a gente tem um sono ruim, com certeza a gente vai ter uma baixa desse hormônio importantíssimo. Além disso, durante o sono a gente tem o controle do nosso cortisol, que é um outro hormônio que em excesso acelera o envelhecimento, que é o hormônio do estresse. A gente regenera as nossas células, ocorre também uma neutralização de todos os radicais livres produzidos durante o dia e ocorre um reforço do nosso sistema imunológico. E o terceiro vilão é a exposição excessiva ao sol. A gente sabe que o sol é vital, é extremamente importante para a nossa saúde, para a nossa formação de vitamina D, para a formação dos ossos, dos dentes, para a nossa imunidade, para diminuir também riscos de doença cardíaca, mas ficar horas e horas lá tostando no sol para ficar com uma cor bonita pode, ao longo do tempo, ser muito prejudicial para você. Esses excessos de raios ultravioletas que entram na pele, eles envelhecem as nossas células, matam elas, principalmente se você é bem branquinha. Quando a gente é bem novinha, antes dos 30 anos, as nossas células elas se renovam muito rápido. Então a gente não percebe esse envelhecimento que a gente está causando lá no DNA da nossa célula. Mas depois dos 30, 40, essa conta vai vir e a gente vai perceber que a nossa pele ela fica muito murcha, muito ressecada. E aí é bem mais difícil a gente conseguir recuperar a pele e tornar ela mais jovem, mais bonita. Gostou das dicas da Nutri? Então deixa seu like, deixa seu joinha aqui nesse vídeo.
Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e também aciona o sininho para que você fique por dentro de todos os vídeos que são colocados aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo para te ajudar. Um beijo da Nutri e até a próxima!